Nós vamos estudar a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 6. As crianças foram lá para ficar no culto infantil, Deus abençoe elas. A palavra de Deus aqui em Gênesis 6, o enredo aqui mostra um momento assim complicado da raça humana. E a gente vai ver algumas similaridades. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 6, 1. Os irmãos encontraram? Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isto lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque eu estou triste por havê-los feito. Verso 8, vamos ler juntos? Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Até aqui o verso 12. Mais uma vez, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, obrigado por esta noite. Te louvamos, ó Pai, por essa igreja, pelas crianças desta igreja, pelas que têm chegado no nosso meio. Que o Senhor abençoe essas famílias recém-chegadas, que o Senhor dê renovo, graça e paz, para que eles possam caminhar confiantes no Senhor e amando a Tua palavra. Fortaleça cada família, Senhor, que a Tua graça possa estar sobre nós. E fale conosco por meio da ação do Teu Espírito nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, nós temos aqui no capítulo 6 uma narrativa, e que nesta noite eu vou começar hoje, e no próximo domingo que eu pregar vou continuar. Então hoje é a parte 1. O tema é a corrupção do ser humano e a aliança de Deus. A corrupção do ser humano e a aliança de Deus. Nós vamos trabalhar o capítulo 6 de Gênesis e capítulo 7. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque ela traz para o nosso coração renovo, esperança. E se você analisou e observou bem a leitura, nós estamos diante de um fato aqui, que a corrupção, ou seja, o mal na sociedade, já começou logo após as primeiras gerações. Nós temos, por exemplo, dias, como diz lá em Mateus 24, 38,
que as pessoas estavam comendo, bebendo e dando em casamento. Se não fosse a criminalidade, tudo estava muito bom. Se não fosse de vez em quando alguém assaltar alguém lá, provocar um escândalo de repente de violência, as pessoas não notavam nada de diferente. Afinal de contas, a vida das pessoas estava caminhando como qualquer outro dia. Mas a palavra de Deus nos apresenta que nós temos duas linhagens, duas descendências. Uma são os filhos de Caim e outra os filhos de Sete, aquele que Deus deu a Eva no lugar de Abel. E aqui nós temos um contexto muito impressionante. Diz o texto bíblico que nesse contexto as pessoas estavam vivendo as suas vidas, e o que aconteceu? Diz o texto da palavra do Senhor, inclusive aqui no capítulo 6, verso 2, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e tomaram para si aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá. Diz também no verso 4, naquele tempo havia gigantes na terra, e depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Tem muita teoria sobre isso, mas eu também gosto daqueles que são mais pés no chão. Por exemplo, essas duas linhagens aqui revela de uma maneira que muitos teólogos vão dizer, vamos para aquilo que a palavra de Deus deixa claro. Havia os filhos de Deus, descendentes de Sete, e as filhas dos homens, descendentes de Caim. Sempre foi assim. Deus levantou uma nação e falou assim: até o casamento de vocês, vocês não tomem casamento de fora de pessoas que não temam o Senhor. Porque ele sabia que ali poderia ser uma porta de entrada da corrupção do povo de Deus. E se você notar, nós temos um contexto então agora, onde os filhos de Deus se misturaram com os filhos dos homens, e as famílias se distanciaram de Deus, de maneira que nós temos aqui, num contexto que a palavra nos apresenta, verso 5, o Senhor viu que o que tinha acontecido? A maldade das pessoas havia se multiplicado. É impressionante isso aqui. Deus vê. E diz o texto que Deus viu a maldade se multiplicar. E isso vai trazer consequências. O texto nos apresenta que diante de toda essa sociedade, nós vamos estudar alguns aspectos a respeito de uma pessoa que naquela época devia ouvir assim: Noé, você está se aprontando, você está indo para onde? Eu estou indo cultuar a Deus, que hoje é dia de culto. Você é maluco? Que Deus? Ah, já sei, você é filho o seu tataravô é o Enoque, não é? E eu imagino a gargalhada que era naquela época. Pega a sua Bíblia aí, continua com ela aberta, observe o verso 21 do capítulo 5. Enoque viveu 165 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos, haja anos, hein? Enoque fez o que no 24? Não foi mais visto, por quê? Porque o ET abduziu? Deus o tomou.
essa informação era uma informação, no mínimo, de colocar a sociedade fazendo sátira, fazendo gozação, dizendo: você não é o bisneto, é bisneto, travou? Não, acho que é algo assim, né? O seu, tataraneto, muito bem. Você não é o tataraneto do Enoque? Ah, não acredito, me conta aqui. Não foi visto, não? Ninguém sabe dele mesmo, não? Vocês não estão escondendo ele, não? E aí, dali para cima, eles ouviam, eu acredito que Noé e a sua família, muita coisa. Você não é crente? Mas para que você faz isso? Nós não vamos nem entrar hoje, não vai dar tempo, na construção da arca, que durou quantos dias? Ih, pastor, não fala em dias, não. Quantos anos? Mais de 100 anos, construindo uma arca onde não tinha havido ainda o quê? Chuva. Eles não conheciam chuva. Você já imaginou? Ah, realmente os apelidos eram de coisa maluca, família maluca para cima, não é não? É interessante isso. Mas como é que estava a sociedade? Virando as costas para Deus, perdida. E a palavra do Senhor nos apresenta, então, que nós temos que observar algumas atitudes desse homem aqui, dessa família, Noé. Um crente que andava com Deus, observe o verso 9. São estas gerações de Noé. Noé era homem justo. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com quem? Percebe a linhagem? De quem que ele recebeu isso? Dos seus pais, do seu avô, do seu bisavô. Ele recebe esse ensino e agora essa linhagem que teme a Deus. O texto deixa bem claro, Noé caminhava com Deus, andava com Deus, assim como o seu tataravô andou. Metusalém, diz o texto, o pai de Noé é Lameque, não é aquele Lameque mau, não. Esse Lameque é do verso 28, diz assim que ele deu o nome de Noé e disse assim: porque Deus há de nos consolar. Ele tinha esperança, inclusive, que poderia ser o filho, aquele que poderia trazer consolo. Nós estudamos pela manhã aqui hoje, nós entendemos que o povo de Deus, o piedoso, todo menino que nascia, eles aguardavam que poderia ser a redenção de Israel, a redenção do povo de Deus. Afinal de contas, sairá da sua semente aquele que o quê? Esmagará a cabeça da serpente. Gênesis 3:15. Mas o texto diz então que esse homem, verso 8, Deus trazendo uma descrição. Moisés está falando a respeito de uma sociedade corrompida. Foi Moisés que escreveu. Quando chega no verso 8, diz assim: porém, entre todos esses, há uma família. E diz o texto, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Noé era um homem justo. E a palavra justo é a primeira vez que aparece nas Escrituras. Mas nós vamos entender o que quer dizer. Hebreus 11. Abra sua Bíblia, é bom que você manuseia, né? É bom que você vai decorando onde estão os textos bíblicos. A carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 7. Diz assim: pela fé, acharam? Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam. Ele teve que ouvir uma palavra e aguardar 100 anos, mais do que isso. Diz o texto: sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da...
A justiça a justiça não vem de Noé. A justiça não estava em Noé. A justiça sempre foi pela fé. Hoje nós tocamos nesse assunto pela manhã. E a palavra de Deus nos mostra que essa relação agora, a justiça de Noé, ela é vista. As suas obras são observadas, mas não é por causa das obras que Noé é justificado, mas sim por causa da fé, da ação de Deus na vida de Noé, que as obras se manifestam. Entendem isso? É um paradoxo. Se Noé era justo porque tinha boas obras, quem salva ele? As boas obras, ué. Mas se Noé tinha no coração a fé no Senhor, e por causa da fé ele produz boas obras, quem deve ser glorificado? A fé. E a fé vem de quem? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A fé, nem a fé é nossa mesma, ela vem do Senhor. Não tem escape, a justiça de Noé não estava sobre a sua vida. A justiça de Noé era como a de Abraão. Diz o texto, que Abraão creu em Deus, e isto foi imputado por justiça. O que significa isso? Que ele não estava vendo. Quantos anos ele tinha, Abraão? Quase 100, gente. Um homem com 100 anos, uma mulher, dá um pouquinho, estou confundindo a Sara, que tinha quase 100, né? Ela tinha mais de 80 anos. Podia gerar filhos? Não. Mas Deus diz, eu darei a você, porque não depende dos seus méritos, não depende do seu ventre, eu darei a você. O que Deus quer dizer com isso? Que quando Ele coloca na vida de alguém a fé genuína, é Ele que coloca, não é seu mérito, não é meu mérito, Ele que coloca, Ele que produz no seu coração temor a Ele. É por isso que você não consegue vender para o seu vizinho, é por isso que você não consegue emprestar para o vizinho. Sabe por quê? Porque não é seu, não é dele, não é meu, é do Senhor. Posso ouvir amém? Só se vocês não entenderam. Porque a gente tem que colocar sempre que as histórias bíblicas, todos os personagens, eles são considerados justos, não pelos seus méritos, mas porque creram na promessa de Deus, e isso foi aplicado a eles, porque eles creram, isso foi aplicado a eles como fonte, como segurança da sua salvação. Você quer ver? Quando nós lemos 2 Coríntios capítulo 5, diz assim, 5:21, abra sua Bíblia, é bom que você folha um pouquinho ela aí. 2 Coríntios 5:21. Aqui na tela também está, acredito. Diz assim, aquele que não conheceu o pecado, porque o único homem que pisou esta terra, que não pecou foi quem? Não, você pode falar bem forte, quem? Tem dúvidas? Nenhuma. Para nós não há dúvida. Noé era um homem justo, mas não era perfeito. Íntegro, não vamos falar sobre isso, mas tropeçava ainda. A palavra do Senhor diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos. Você tem que decorar esse versículo, se você é crente de verdade. Se você não for, não precisa. Mas se você é crente de verdade, você tem que falar assim, eu fui salvo mediante os méritos de Cristo Jesus. Aleluia. Não é porque você veio na igreja não, pecador. Não é que o pastor estudou teologia, agora é pastor, agora está salvo. É porque Cristo morreu na cruz, sem ter pecado, mas Deus atribuiu o pecado a Ele, e Ele morre na cruz, e entrega lá na cruz o seu sangue, o seu corpo, e Ele morre por mim e por você, e se você crê nele, a imputação da justiça que é dele, vem sobre a sua vida, aleluia. Só os crentes podem celebrar. A única forma
de recebermos a justiça de Deus é a confissão dos nossos pecados. A única maneira de nós termos a condição de sermos tratados como justos, ali vai um homem justo, ali vai uma mulher justa, é porque ele se rendeu ao Senhor e disse: Senhor, salva-me, salva-me de mim mesmo. Romanos capítulo 3, 23, você tem que ler também, porque afinal de contas, textos assim são memoráveis para decoração, para memorização, né? 3, 23, olha o que diz a palavra do Senhor. Pois todos pecaram. Só as pessoas que torcem para o Corinthians, esses pecam mais, né? Hoje eu vi uma apresentação aqui para a glória de Deus, uma homenagem às mães, com uma camisa do Corinthians. Misericórdia, ensina esse caminho, no caminho que deve andar, dona Fátima. Misericórdia, dona Fátima. A senhora tem o Jorge, palmeirense. Ah, não, tinha que ter, né? Sempre tem uns corintianos igual o Rogério, igual esse povo. São Paulino, Luciano tem coragem de ser São Paulino até hoje ainda. Deus tenha misericórdia. Olha o que diz o texto. A palavra de Deus diz assim: pois todos pecaram. Não foi um grupo, foi todos, foram todos. E diz o texto, Paulo escrevendo aos Romanos, e necessitam, está assim na sua Bíblia, carecem do quê? Da glória de Deus, sendo justificados por meio das suas boas obras. Amém? Amém? Anátema. Seja anátema essa palavra sua. Diz o texto, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quando Noé creu que Deus o chamou, quando Noé aprendeu dos seus pais, dos seus avós, que Deus é poderoso, que Deus é Senhor, e diz o texto que Noé andava, não era agora que ele começou a crer em Deus, ele já andava com Deus, ele aprendeu isso, e ele creu, diante de uma sociedade que dá risada de quem crê, diante de uma sociedade que ridiculariza o Evangelho, Noé disse assim: importa obedecer a Deus e não aos homens. A palavra do Senhor em Gálatas 2,16 diz assim, 2,16, sabendo contudo, outro texto para você grifar, até hoje eu nunca vi um crente da Semear com a caneta, com o marca-texto. Essa vai ser a minha oração da quinta-feira aqui. Senhor, manda caneta no povo, marca texto, porque esse povo, eles são geniais, decoram tudo que é falado no púlpito, ou eles pensam assim, tem aí? Amém, louvado seja Deus. Um dia eu participava de uma igreja, vou contar aqui para vocês aqui a tristeza, mas eu tive que aprender, Deus teve misericórdia. Um dia um pastor pregando, e eu estava lá, com temor a Deus, e o pastor sai daqui, sai dali, e assim ele pregava, e ele disse assim, aqui eu não quero ver caneta nenhuma, para anotar texto nenhum, o que tem que ter aqui no máximo é um lenço, para enxugar o suor do povo na igreja. Eu falei assim, aleluia, mas o que é isso? O que ele quis dizer com tudo isso? Sabe o que eu entendi? Que o povo que está ouvindo ele, é bem levado à emoção, e que não tem exame, como diz lá Paulo, a igreja de Bereia, tudo que era ensinado fazia o quê? Examinava. Será que é assim mesmo que o pastor está dizendo que está na palavra de Deus, ou está inventando na cabeça dele? Será que esse texto tem coerência com a palavra de Deus, ou ele inventou hoje? Se anota, leva para casa, e depois diz assim, Deus falou comigo, porque a palavra é dele, não é minha, é a palavra dele. Amém? Faz isso no seu coração. Caminha com ela com essa alegria. Tem que dedicar. Diz assim, Gálatas 2,16, sabendo contudo que o homem não é justificado
por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Olha só. Também temos crido que em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. O justo diante de Deus, por meio da fé na pessoa de Jesus Cristo, recebe os méritos do Senhor Jesus. Noé era um homem justo, sim, Noé era um homem justo. E diz o texto que ele era justo diante de Deus. Essa é a primeira parte. A segunda parte, ele era íntegro. Se a primeira parte é diante de Deus, a integridade era diante das pessoas, da sociedade na época. Olha o que diz o texto. Nós temos aí versículo 9, Gênesis 6, 9. Diz assim a palavra do Senhor: Noé era homem justo e íntegro entre quem? Os seus conterrâneos. Mas quem que são os conterrâneos de Noé? São tudo gente crente, gente que amava a palavra de Deus, ou é os filhos de Caim? E no meio dessa geração, diz o texto da palavra de Deus, um homem que era pecador, mas que creu em Deus e pela fé, ele foi considerado um homem justo. Por isso que o Marcos vai ser batizado hoje. Porque ele creu em Jesus, confiou em Jesus, entregou as suas faltas a Jesus, confessou a Ele, e ele declara: Jesus, Marcos, você é um homem justo a partir do momento que crê em mim, porque os meus méritos eu transmiti para você. Mas ele também era um homem íntegro. A palavra do Senhor nos apresenta que essa integridade é um chamado para nós, irmãos. E eu quero nessa noite ser sucinto dizendo o seguinte: a palavra do Senhor nos mostra que a integridade na vida de Noé é por um detalhe tão importante. A caminhada com Jesus não é aqui na igreja, irmãos. A caminhada com Jesus não é apenas aqui na igreja. A caminhada com Jesus é um discipulado. E eu tenho visto que cada dia mais é evidente isso. Quem quer de fato caminhar com Jesus, precisa caminhar com uma posição de testemunho que aponte Cristo. Você quer ver um detalhe? 1 Pedro, eu vou ler para você, diz assim: porque para isto mesmo vocês foram chamados. 1 Pedro 2, 21 e 22. 1 Pedro 2, 21 e 22. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Olha o que o texto diz: para que vocês agora tomem o exemplo de Jesus e sigam os seus passos. Noé estava seguindo os passos do seu bisavô, tatravô, os passos do seu pai, os passos de gente que andava com Deus, diante de uma sociedade doente. E o que a palavra do Senhor nos mostra? Essa palavra íntegro significa inteiro. O que é alguém inteiro? É alguém que de fato ama a Deus de maneira que o coração dele está ligado ao Senhor. Não é assim, 20% ele ama a Deus. Ele está inteiramente rendido ao Senhor. E a palavra de Deus nos diz que a partir desse momento, agora, Noé terá um testemunho onde as pessoas não terão como acusá-lo. Por quê? Porque é um homem íntegro. Esse é um grande ponto para nós hoje, irmãos e irmãs. Eu tenho dito aqui, se você confessa o nome do Senhor Jesus na sua caminhada, você está numa sociedade doente. Você não pode esperar as pessoas que não têm nenhuma relação com Deus dar um bom testemunho. Nós precisamos nos posicionar. Como? Seguindo
os passos que Jesus deixou. E a palavra do Senhor nos apresenta em Filipenses 2, eu vou ler para você: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém agora, na minha ausência, desenvolvam a vossa salvação. Amados irmãos, eu posso estar falando aqui, ecoando nesse auditório, só que tem um grande detalhe: aqueles que têm o chamado do Senhor, que foram justificados mediante a obra de Cristo, há um desejo de agradar a Deus, há um desejo de caminhar com o Senhor, e essa palavra desenvolver a salvação é, a partir da minha caminhada, que eu entendi que Jesus é Senhor da minha vida, eu vivo para Ele, eu vivo para glorificá-lo. E não tem mais espaço para burlar leis, ver pornografias, assistir coisas indecorosas, fazer tramóia, mentir. Por quê? Porque agora nós caminhamos com o objetivo de desenvolver a nossa salvação. E diz a palavra do Senhor: desenvolvam a sua salvação com relaxo, de vez em quando, com temor e tremor. Amados irmãos, nós vivemos uma sociedade que dá coceira nos ouvidos de ouvir o Evangelho, mas para nós que somos do Senhor, você sempre no seu coração diz assim: Senhor, santifica a minha vida, porque eu quero que o Senhor seja dono, Senhor do meu coração. E enquanto isso, alguém do seu lado pode dizer assim: oh, mas você é bobinho, hein? Meio bitolada, não é não? Você é meio assim, tantana, não? Você vai na igreja lá todo domingo, como é que é esse negócio? O texto diz assim: porque Deus é quem efetua. Você conta para a pessoa: ô fulano, não sou eu não, foi Deus quem efetuou na minha vida uma satisfação em amar a palavra dEle, em adorá-lo, em congregar. Foi Deus que fez isso na minha vida. Como eu não posso respondê-lo? Como não agir no objetivo de glorificá-lo? Diz mais o texto em Filipenses: fazendo tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros. Quando eu vejo esse texto, eu fico envergonhado. Deus pede para mim e para você, miseráveis pecadores, mas tem um detalhe: que fomos adotados como herdeiros de Deus, que fomos justificados mediante a fé, para que nós sejamos puros. Não sei de você, hoje pela manhã eu disse isso. O povo de Israel, ao invés de se quebrantar, ficaram jactanciosos. O que é isso? Orgulhosos porque tinham a lei. Meu irmão, minha irmã, diante da sua impureza, diante da nossa impureza, sabe o que nos resta como povo de Deus? Dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, santifique a minha mente, santifique os meus olhos, trabalhe na minha vida, produza no meu coração dor, Senhor, quando eu pecar contra o Senhor. É assim a caminhada de um homem justo e íntegro. Ele não tem, Noé, superpoder. Esse poder não é só para Noé, é a ação do Espírito de Deus na vida de um filho dele. A palavra de Deus nos mostra filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida. Olha só que palavra bonita. Olha só, filhos de Deus numa geração que todo mundo canta na igreja os hinos conhecidos. Não, nem isso tinha. E às vezes, de vez em quando, até também complica isso. Inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Você não pode olhar para quem está do seu lado, você tem que olhar para o autor e salvador, consumador da sua fé, que é Cristo Jesus, para caminhar. É assim que você vai ser um bom esposo, fiel. Porque tentação, todos que são casados sabem. Não é só casado, né? Solteiro também, não, Marquinhos? Claro que é. O pecado jaz à porta. Procurando para tragar. Como é que ele não vai encontrar espaço na sua vida, nem na minha?
Se nós suplicarmos, Senhor, a minha vida é do Senhor, eu te amo por inteiro, e eu quero andar nessa sociedade de maneira que o teu nome seja visto na minha história. Quem deseja ir para a sua família? Quem é os pais de família aqui? Cadê os homens? Levanta a mão aí. Levanta com vontade. Só para os homens. Eu achava que eu era homem, porque eu era esposo. A gente fica orgulhoso, Napoleão. Casei. Um milagre, né? Mas agora eu sou pai. A Eleni mandou até os parabéns. Falou assim, ai, que gracinha, mandou os parabéns, mamãe. Existe uma dádiva que Deus dá para os homens. Você é sacerdote do seu lar. O que você vai entregar para sua filha? Seu dinheiro? Sua experiência da roça? Seus dividendos? Ou você vai entregar para ela, para ele? Papai, minha filha, papai, meu filho, amou a vida toda a palavra de Deus. Leve para sua família que Deus vai preparar e ame ao Senhor. Eu estarei na retaguarda intercedendo por você dia e noite. E assim, meu irmão, minha irmã, você vai transmitir aquilo que de fato não se acaba. Aquele que não é tido como culpado, no qual vocês brilham como luzeiros no mundo. O mundo pervertido, o mundo sem Deus, o mundo violento. Luzeiro, luz. Quem? Quem segue nos passos de Jesus. E diz o texto, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, no dia de Cristo, houve o dia do dilúvio, não houve? Veio o julgamento? Mas quem estava confiado no Senhor foi poupado e guardado no julgamento lá do dilúvio. No dia de Cristo, todos aqueles que se posicionaram em Cristo, confessaram como Senhor e Salvador e viveram uma vida de obediência, muitas vezes de queda, mas suplica ao Senhor, levanta de novo pela ação de Deus, esses serão protegidos, guardados e desfrutarão à direita do Senhor Jesus. Tito 1,10 diz assim, porque existem muitos. Olha que texto sério. Só quem estava aqui de manhã hoje que vai entender. Existem muitos, especialmente os da circuncisão. Para quem que Paulo estava escrevendo então aqui? Para os judeus, muito bem. Que são, vou traduzir, os crentes da época. Vou traduzir para vocês. Porque existem muitos, especialmente os crentes, chamados de crentes, que são insubordinados. A revista atualizada fala assim, porque existem muitos insubordinados, pauradores, está na sua Bíblia essa palavra estranha? Frívolos e enganadores, especialmente os crentes. Olha só o que o texto está dizendo. Não é isso que o texto está dizendo? Os da... Quem era da circuncisão? Os judeus. E Deus disse assim, esses pauradores, sabe quem que é paurador? É alguém que fala demais, tagarela. Fala que é uma beleza, mas não vive. Sabe o que é frívolo? Que se comporta de maneira incoerente. Não é inteiro. É inconstante. Ora está firme, ora está lá, mas assim, léguas. Volúvel. Qualquer amigo, qualquer churrasco, leva ele para envergonhar o nome de Cristo. Incoerente. Indivíduo inconstante, sujeito frívolo. Eu quero terminar dizendo, amados irmãos, Deus nos chamou. Verso 16 de Tito 1,16 diz assim, afirmam que conhecem a Deus. Não era o povo judeu que dizia isso? Mas o negam por meio do que fazem.
E é por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para qualquer boa obra. Vamos pegar isso para nós hoje? Porque nós entendemos hoje pela manhã que nós somos o Israel de Deus. A igreja não é que começou uma nova fase, sempre foi o projeto de Deus, a continuidade, desde Gênesis, e chegou até nós, é continuidade. Deus chama o seu povo hoje, não sejam insubordinados. A quem? A Cristo. Não sejam pessoas levadas de um lado para o outro. Não sejam aqueles que respondem que é uma maravilha, mas não vive, não experimenta no coração, na semana, temor a Deus. É isso que o texto está dizendo. E vou resumir para vocês aquilo que Deus falou no meu coração. Noé levava Deus a sério. Noé, quando ouviu a palavra de Deus, ele não só ouviu, ele obedeceu. E quero falar para você, porque o seu sangue não vai ser por mim questionado um dia. Porque na igreja que você está, você ouve o evangelho. E se tiver algum irmão aqui que acha que eu não prego o evangelho, pode chegar em mim e falar: pastor, você não está pregando o evangelho de Jesus Cristo, você não está pregando a cruz, pode chegar em mim. Mas eu digo uma coisa: enquanto eu tiver fôlego de vida e discernimento intelectual, eu vou pregar o evangelho da cruz. E o evangelho da cruz diz o seguinte: se você não confessar Jesus, que Ele é Senhor da sua vida, e se posicionar na palavra que Ele trouxe a você, qual é a palavra que Ele trouxe? De Gênesis a Apocalipse, e dizer assim: Senhor, me ajude a viver o Teu evangelho, me ajude a viver a Tua palavra. Você não está levando Deus a sério. Deus quer que eu e você leve Ele a sério. Não é o quanto nós ouvimos, é o quanto nós obedecemos. E eu termino dizendo: Deus observa as ações dos bons e dos maus. Quem tem alguém aqui que de vez em quando você tem vontade de mandar um raio na cabeça? Só eu, Lucas, aqui que sou o pecador, viu? De vez em quando eu falo assim: se eu fosse agora poderoso, por isso que Deus não dá, né? Eu mandava fazer isso com esse fulano aí. Cabra mau, pessoa terrível, merecia arder no inferno. A gente já quer julgar aqui, né? Aí vem a palavra de Deus no meu coração: você não é juiz. Aí eu falo assim: amém, porque eu creio no reto juiz, e um dia terá julgamento. Os maus não passarão despercebidos aos olhos do Senhor. Isso não te consola, não? Você já pensou que Hitler vai ter um juiz? Você já pensou que Stalin vai ter um juiz? Você já pensou que qualquer pessoa que simplesmente matou criança e depois cometeu suicídio vai ter juiz? Eu não sei de você, mas como pecador, eu fico consolado. E é para você também, Machado, para você, Ailton, para você, Elian, para o Rogério, para o Luciano, para o Cade, para os homens, para mim: não agir precipitado. Não haja como tolo. Não queira resolver as questões que não é sua. Entregue para o Senhor, diga assim: Senhor, eu matava agora, mas eu não faço isso porque eu temo o Senhor. O Senhor é o reto juiz, e o Senhor vai trazer a cabo os frutos dessa pessoa. Se ela se arrepender, louvado seja Deus. Se não, o Senhor tem uma sentença. O mal não vencerá. Deus sempre foi e é pertencente. Ele sempre teve, melhor dizendo, um remanescente fiel. Quantas famílias tinha na época de Noé que temia Deus? E dessa família, Deus viu e fez vir o descendente chamado Jesus de Nazaré. Aleluia! Somos justificados pela fé em Cristo, para andarmos não naquelas obras que eu sempre tive, que sempre está no meu coração. Não, essas obras são obras da carne. Agora, através de Cristo, do Espírito Santo, eu posso vencer a minha carne, e eu fui justificado para andar em retidão.
Ah, como é bom. Você já sentiu isso? Você andou com Deus e falou, fiz a coisa certa. Que bom agradar ao Senhor. Deus te chamou para agradá-lo. E termino dizendo, ande com Deus. Leve Deus a sério na sua carreira cristã. Leve Deus a sério no seu casamento. Você tem uma mulher enjoada? Todo marido acha. Quase todos, pelo menos. Se não falar é porque não tem coragem. Você tem um marido enjoado, difícil. Diga assim, Senhor, esse ministério na minha vida não é simplesmente um casamento. Eu quero glorificar o teu nome. Eu quero honrar o Senhor. A não ser espancamento. A não ser violência física que vai te prender. A gente chama a polícia para ele, tá bom? Você pode passar o telefone e chama a polícia. Mas se ele não está te espancando, se ele é um homem correto, ore pelo seu marido. Ore por ela, para que ela possa ser santificada pelo poder de Cristo Jesus. É essa a obra, o ministério que Deus entregou nas mãos daqueles que amam o Senhor. Caminhe assim, confiado nele. Por quê? Porque a sua carreira cristã é o quanto nós obedecemos, não o quanto nós ouvimos. Vamos orar ao Senhor? Feche os seus olhos. Fique em pé, convido você nesse instante. Senhor Deus, obrigado por esta noite. Obrigado por cada família que aqui está. Ó Deus, nós ficamos envergonhados diante da Tua palavra, mas não com uma vergonha que nos impede. Pelo contrário, nós clamamos ao Senhor renovo, graça, misericórdia, perdão. E pedimos ao Senhor que nos ensine a amar a Tua palavra e a amar, obedecer a Tua vontade, Senhor. Para que todas as áreas das nossas vidas sejam consagradas ao Senhor. Que o Senhor nos dê, Senhor, a graça